Oi gente, tudo bem? Olha só o que nós vamos aprender. É um porta-pincel de maquiagem. Olha só como é que é por dentro. Desse lado tem os compartimentos para você colocar os seus pincéis. E desse lado tem uma nécessaire, que não parece, mas cabe bastante coisa. E essa peça é muito boa, porque ela fica parecendo uma pastinha, ó. E aí você coloca na bolsa e não vai ocupar tanto o espaço. Então vamos lá? Vamos colocar a mão na massa? Para fazer o nosso porta-pincel de maquiagem, nós vamos precisar de tecidos, tricoline 100% algodão, manta R1 ou R2, nylon dublado, da cor da sua preferência. Eu aqui estou usando o grafite, mas esse material existe de diversas cores, e como ele vai ser usado como forro, então você pode escolher a cor que você desejar. Plástico cristal, entretela fina, daquelas que é usada para fazer gola de camisa, um zíper de metro de mais ou menos 25 centímetros, mais o cursor, um botão de pressão do tipo tic-tac. Aqui eu estou usando o tamanho 10, mas se você tiver um tamanho maior, também pode usar. E viés pronto, largo. Então vamos às medidas. Eu não vou disponibilizar o molde dessa peça, porque na verdade são só medidas. Mas como vocês sabem, eu gosto de tirar todas as medidas no papel, porque aí já fica um molde pronto e facilita o meu trabalho, principalmente se eu for fazer várias peças para vender. Mas vocês aí escolham se vocês querem fazer como eu ou tirar as medidas direto no tecido com as ferramentas de patchwork, tá certo? Então, as medidas para o corpo são 44 por 22. 44 por 22. Para a divisória dos pincéis, as medidas são 23 por 13. 23 por 13. Para a aba dos pincéis, as medidas são 20 por 14. 20 por 14. E aí, vocês vão arredondar uma das extremidades daquela maneira que vocês já sabem. É só colocar algo redondo aqui na ponta, riscar, dobrar ao meio e cortar as duas partes juntas, porque aí os dois lados vão sair iguaizinhos, tá? E aí, para nécessaire, as medidas são 22 por 11. 22 por 11. E para o fecho, é um quadrado de 10 por 10, também arredondando aqui uma das pontas, daquela mesma forma, tá bom? Para o corpo, eu vou cortar uma vez no tecido principal, uma vez no nylon dublado e uma vez na manta. Sendo que a manta eu vou cortar com 1 centímetro a mais na volta toda, para dar aquela segurança na hora de estruturar. Para a divisória dos pincéis, eu vou cortar uma vez no tecido principal, na dobra do tecido. E aí ele vai sair dessa forma aqui, ó, duplo, tá? E vou cortar uma vez na entretela fina. Aí, não precisa ser na dobra do tecido, tá? E também com 1 centímetro a menos na volta toda, porque eu vou encaixar ela aqui dentro, aí eu preciso que ela seja um pouquinho menor, certo? Para a aba dos pincéis, eu vou cortar uma vez no plástico cristal. Para nécessaire,
eu vou cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta. E por último, o fecho, eu vou cortar 2 vezes no tecido principal e 1 vez na manta, também 1 centímetro a mais na volta toda. Aqui tem muito mais de 1 centímetro, porque era um pedacinho que estava sobrando e eu aproveitei para estruturar. Então, agora eu vou pegar todas as partes que eu tenho que estruturar com manta e vou fazer isso. Já coloquei aqui, já posicionei em cima da manta aqui o corpo. Vou pro ferro passar, depois vou passar uma costura de segurança na volta toda e tirar os excessos. Vou fazer a mesma coisa com a parte principal da nécessaire, com o fecho e também a divisória dos pincéis. Eu vou encaixar minha entretela aqui no meio, vou prestar atenção para colocar a parte brilhosa no avesso aqui do tecido. Vou passar, lembrando que para aderir melhor, repousa o ferro um pouquinho numa parte, depois repousa o ferro um pouquinho na outra parte, sem exagerar para não queimar. E aí espera esfriar também para manusear, tá? Todas as partes estruturadas, agora eu vou reservar o corpo e vou trabalhar as partes de dentro da nossa peça. Então, primeiro eu vou preparar o fecho, a divisória dos pincéis e também a aba dos pincéis, que é no plástico cristal. Então, no fecho, eu vou pegar a outra parte que não está estruturada, e vou colocar direito com direito. Assim. Vou alfinetar e vou passar uma costura, começando aqui, ó, retrocesso no início, de um pé de máquina na volta toda e terminando aqui com o retrocesso também no final, certo? A divisória dos pincéis, ela está aqui dobrada, certo? A entretela tá aqui, ó, já coladinha. Aí eu vou passar uma costura de pesponto aqui em cima, ó. Tá? E a aba dos pincéis, eu vou pegar o meu viés largo e vou cortar um pedaço aqui que dê pra passar na volta toda. Aqui, ó. Eu calculo mais ou menos assim, ó. E aí, corto um pedaço. Aí, eu vou pegar ele e vou dobrar ao meio. Assim, ó, na extensão toda. Eu vou dobrar ao meio. Ó. E aí, eu vou encaixar aqui, ó, eu vou encaixar, ó, meu plástico cristal no meio, certo? Ó. Na volta toda, assim. Lá na máquina, quando vocês forem passar a costura, passem bem devagar, vai ajeitando, que aí dá certinho, tá? Ó, vou fazer isso nele tudo. E aí, eu passo a costura aqui, ó, vou passando na volta toda.
tá? Aí eu vou fazer essas 3 etapas e mostro pra vocês como é que ficou. Fiz as 3 etapas, ó, passei a costura aqui. Passei o viés em volta do cristal. E costurei aqui o nosso fecho. Aí agora com o fecho eu vou tirar um pouquinho aqui, que sobrou bastante. Tirar um pouco as rebarbinhas aqui para não fazer muito volume. E aí posso fazer uns piques aqui com bastante cuidado para não pegar a costura nas partes arredondadas. Aqui nem tá precisando tanto, porque eu já cortei bem rente a costura, aí quando a gente corta assim não costuma ficar bom. Aí agora eu vou desvirar o fecho, ó. E aí eu vou passar uma costura aqui de pesponto, rebatendo para ficar mais bonito, tá? E essas duas partes aqui eu vou reservar junto com o corpo, e depois que eu passar essa costura aqui no fecho, também vou reservar. Aí o próximo passo é a nossa necessaire, nós vamos colocar o zíper. Então eu vou pegar a parte principal dela e o zíper. Aqui o direito do zíper, que é a parte mais saliente, e o direito da peça. Vou colocar direito com direito assim. Eu sempre coloco o zíper, corto o zíper bem maior, que na hora de colocar o cursor facilita, né? Então, se eu errar a primeira, a segunda vez, eu ainda posso ir cortando mais um pouquinho do zíper para ir tentando colocar até conseguir. Mas, se você quiser economizar aí, tá? Não precisa cortar tão grande assim como eu corto. É que eu sou um pouco exagerada mesmo. Então, aí a gente alfineta, ó. Dessa forma. Aí, quem não tem tanta experiência ainda, pode já ir para a máquina e passar uma costura aqui, ó. Retrocesso no início e no final. Quem vai fazer essa peça em máquina doméstica, pode colocar o pezinho de zíper ou mudar a posição da agulha. Eu, como estou costurando em máquina industrial, o pezinho da máquina industrial vem aqui certinho, não preciso nem trocar o pezinho, tá bom? E aí depois eu venho com a minha parte do forro direito, com o avesso do zíper e com o direito da peça, certo? É aquele famoso sanduíche. Aí ponho aqui, posiciono e alfineto. Eu gosto de passar a costura do lado da manta, depois que eu posiciono o forro, porque o forro, como ele é mais molinho, parece que ele dá uma expandida. Quando você passa a costura desse lado aqui, ó, ele vai esticando. Mas aí, se você passar a costura do lado da manta, é mais firme. Aí, quando você vira assim, desse lado aqui, tá retinho. Então, a gente vai lá e vai passar a costura novamente aqui. Tá? Ó, gente, passei a costura. E rebati lá o nosso fecho. E aí, aqui,
Agora eu vou abrir, tirar os alfinetes e vou virar assim, certo? Aí ficou um lado forro e o outro lado a parte de fora. Aí eu vou colocar uns alfinetes aqui para não me atrapalhar. E aí esse mesmo processo que eu fiz desse lado, eu vou fazer com o outro lado do zíper. Vou fazer agora desse lado. O outro lado tá pronto, ó. E aí agora eu vou abrir assim. Aí vou colocar alfinetes desse lado aqui também, pra ficar bem esticadinho. E vou passar uma costura de pesponto aqui e aqui. Ó, fiz a costura de pesponto. E aí, aproveitei também e passei uma costura de segurança daqui até aqui e daqui até aqui, para poder juntar o forro com a parte de fora e facilitar a próxima etapa, tá? Aí agora eu vou colocar o cursor. Coloquei o meu cursor, posicionei ele bem no meio, e aí eu já posso tirar esses excessos de zíper. Aqui, gente, eu realmente exagerei no tamanho do zíper. Vocês podem cortar bem menor para não desperdiçar, né? Então, essa peça já tá pronta também. Aí, a gente pode já pegar a parte que vai ser o forro, que aqui eu tô usando o nylon dublado, mas quem quiser usar tecido, pode. Só que eu pensei no nylon dublado, por quê? Porque o nylon dublado, essa parte dele, ó, é como se fosse meio impermeável. Então, se você colocar um pincel aqui, sujo de base ou de pó, e acabar sujando, você pode passar, só passar um paninho, colocar para secar, que já limpa, né? Agora, se for tecido, tecido suja mais. E o nylon dublado, dependendo da cor que vocês escolherem, fica muito legal. Ele tem de todas as cores, tem amarelo, tem verde fluorescente. É que eu só tinha essa cor sem graça aqui, que é o grafite, né? Mas colocando uma cor mais alegre, vai ficar bem legal. Então, aí a gente pega o forro, a gente vai posicionar aqui, ó, como que vai ficar as nossas partes. Vai ser assim, ó. Aqui a divisória dos pincéis e aqui a nécessaire e aqui a aba dos pincéis, certo? Aí, você já sabendo que é esse lado aqui que vai ficar pro lado de dentro, então nós vamos passar um viés aqui desse lado e vamos passar um viés aqui também desse lado aqui, ó. Tá? Aí eu vou pegar lá o meu viés, pronto. Aí eu meço aqui, ó, quanto mais ou menos de viés eu vou precisar e corto. Corto um pouquinho maior para dar uma segurança, né? E aqui também a mesma coisa. Meço aqui. E corto. Aí eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui na aba dos pincéis.
eu vou dobrar ele assim, ó, na extensão toda, dobrar o meio, certo? E vou encaixar aqui na lateral, ó. E passar uma costura aqui. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui também, ó. Desse lado aqui, ó. Vou encaixar aqui. Tá? Aí, aqui nessa parte, não precisa se preocupar com o início e com o final, aqui, porque a peça vai de ponta a ponta. Mas aqui, ó, como é metade, então, aqui em cima vocês têm que colocar pra dentro já com acabamento, né? Esqueci desse detalhe, lembrei agora, ó. Aqui, ó, vocês já deem uma viradinha aqui, ó. Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem, ó. Dei uma viradinha aqui já, ó. E já encaixa aqui. Deixa eu tirar aqui. Já encaixa aqui bem certinho. Que é já pra ficar com acabamento em cima. Ó, pra ficar dessa forma. Tá bom? Passei os viés. E aí, um detalhe aqui na divisória dos pincéis. A hora que vocês forem posicionar aqui para decidir qual lado vocês vão passar o viés, já tem que prestar atenção se a parte que tá estruturada com a entretela tá ficando pro lado de cima, tá bom? Então, aí agora, a gente vai fixar todas essas partes aqui na parte do forro, tá? Então, aí a gente pode já posicionar aqui bem certinho e alfinetar. Alfineta aqui. Aqui também, ó. Pra já ficar tudo posicionado, tá? E aí, a aba dos pincéis também. Aí, nós podemos fazer assim, ó. Vamos dobrar ao meio. E, se vocês quiserem, pode até fazer isso antes de posicionar essas partes aqui, né? E aí, nós vamos marcar o meio aqui, ó, no lado da divisória dos pincéis. Aí, aqui marquei o meio e aqui, ó, a minha aba também eu vou dobrar o meio. E vou fazer um pique bem pequenininho. Pra eu saber onde é o meio, tá? E aí, eu posiciono aqui, ó, meio com meio. E aí, pra não ter perigo de estragar aqui o plástico cristal, eu vou colocar um clips aqui. Mas dá pra colocar um alfinete também, quem não tiver clips. Dá pra colocar um alfinete aqui bem na pontinha, pra depois não ficar furado, né? Ó. Então... Aí, eu vou lá pra máquina, eu vou passar uma costura. Aqui, eu vou passar na volta toda, ó. E chegando aqui, eu vou passar aqui, ó. Desse lado. Tá? A costura que tem que ficar mais bonita. Aqui é só de segurança, né? Mas aqui é uma costura que vai ficar visível, né? Uma costura de pesponto. Tá? Então, procurem passar bem bonitinho aqui. E aí, vou passar uma costura aqui também, ó. Pra fixar a aba. E aqui é a mesma coisa.
Aqui nessa parte é de segurança. E aí, quando chegar aqui, é uma costura de pesponto que vai ficar visível também, tá? Aí tem que caprichar mais, tá bom? Passei todas as costuras, olha só. E aqui, uma dica para vocês é que vocês vão precisar lá na máquina passar bem em cima do plástico cristal, né? Então, nessa parte, eu sei que para máquina doméstica tem um pezinho ideal para poder trabalhar com o plástico cristal. E também na minha máquina industrial eu já deixo um pezinho, que é um pezinho de teflon ou de plástico. Não sei, eu comprei como nome de pezinho de teflon. Que aí ele já passa tudo, ele já passa couro, já passa esse plástico cristal. E também quando eu vou trabalhar só com tecido, também não faz diferença nenhuma, não me atrapalha. Então eu já deixei já esse pezinho para facilitar, tá? Aí vocês vejam aí, pesquisem aí qual é o pezinho ideal para passar aqui. Ou se vocês não tiverem esse pezinho, é só pegar um pouquinho de óleo de máquina, um paninho, um algodãozinho, passar um pouquinho aqui assim, ó, e costurar com o pé normal mesmo, que aí o óleo de máquina vai ajudar o pezinho a deslizar em cima do plástico cristal, tá bom? Aí agora nós vamos fazer as divisórias aqui dos pincéis, tá? Então, nós vamos pegar uma régua e vamos fazer 3 marcações. A primeira marcação vai ser de 6 centímetros. Então, vou ver aqui na minha régua, ó, 6 centímetros. Usem aqui ou um giz, ou uma caneta que apaga no ferro, ou o vincador. Eu vou usar o vincador, tá? Aí eu vou fazer a minha primeira marcação aqui, ó, 6 centímetros. A segunda marcação, vou posicionar minha régua aqui bem em cima da primeira marcação, 5 centímetros. 5 centímetros. E a terceira marcação, 5 centímetros também. Tá? Ó, o vincador eu acho super legal, porque ele não fica nada riscado e ele marca bem, ó. Acho que tá dando até pra vocês verem aí, ó. Tá vendo? E aí eu vou lá pra máquina, eu vou posicionar de baixo pra cima, tá? Na hora de passar a costura. Aí eu vou passar as costuras nessas marcações que eu fiz. Passei as costuras nas divisórias do pincel, ó. Aqui, ó, procurem dar um retrocesso, tá? Um retrocesso bem caprichado, para não ficar descosturando fácil. E também procurem dar só até o finalzinho aqui do tecido. Não deixa sair, porque senão fica feio, tá? E aí, agora, nós vamos pegar essa peça, dobrar o meio aqui, ó, nesse sentido. E aqui do lado da necessaire, nós vamos marcar o meio com um pique bem pequenininho, tá? E aí, nós vamos pegar o nosso fecho e também dobrar o meio e fazer um pique. Vamos posicionar aqui, ó, meio com meio, prestando atenção se a parte que tá estruturada com manta tá pra cima, tá? Aqui. E aí, vamos alfinetar. Aí, eu vou pegar o corpo da parte de fora e vou posicionar assim, em cima, tá? Bem certinho.
e vou alfinetar prestando atenção se eu não tô alfinetando em cima do plástico cristal, porque senão ele fica furado, né? Então, sinta aqui onde é que tá o plástico cristal e põe o alfinete só embaixo, no meio e desse lado aqui, tá? Aí nós vamos lá para a máquina, passar uma costura de um pé de máquina, retrocesso no início e no final, aqui, ó, na volta toda, para fechar, tá? E só que nós vamos deixar uma abertura aqui no meio, na parte de baixo, ó. Aqui, ó, a parte de baixo da nécessaire e a parte de baixo da divisória dos pincéis. Procurem deixar aqui, ó, no meio, entre um e outro. Aí você pode colocar aqui, marcar aqui com os seus 5 dedos, meio abertos assim, ó. Ó. Faz uma marcaçãozinha aqui e uma marcaçãozinha aqui. Passei a costura na volta toda, olha só. Agora eu vou cortar as pontinhas aqui, ó. E aí, eu já posso desvirar a minha peça. Depois que eu ajeitar os cantinhos, tudo bonitinho, antes de fechar ela toda, eu vou colocar o botão de pressão, tá? Aí, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou marcar o meio aqui no nosso fecho, ó. E aí, marco aqui pra cima dessa costura, marco aqui bem o meio, aí coloco primeiro aqui no fecho. E depois, eu vou fechar ela, aí eu vou acertar ela bem bonitinho aqui, ó, do jeito que tá aqui. Pra eu já saber como que ela vai ficar posicionada depois que fechar. Que aí eu vou fechar ela bem certinho e já com o botão do fecho já colocado, eu vou fazer isso aqui e vou pressionar para eu saber onde que vai bater o outro botão. E aí eu abro, e aí eu ponho a minha mão aqui por dentro e eu vou colocar o botão só na parte de fora, na parte do corpo estruturado com a manta, tá? E aí depois, e aí sim, eu posso depois ajeitar bem bonitinho, principalmente aqui essa abertura. Posso, com o auxílio de uma cola bastão, passar uma colinha, cola bastão escolar mesmo, passar uma colinha aqui para me ajudar a deixar essa parte aqui bem dobradinho, bonitinho. E aí, com essa parte aqui do plástico cristal aberto assim, eu vou passar uma costura de pesponto aqui na volta toda. E aí, já vou aproveitar e fechar essa abertura que eu deixei para desvirar. Pus o botão ímã, olha só. Tanto aqui, como aqui. E aí, depois disso, passei a costura na volta toda, tá? Ó. Aí, uma dica que eu quero dar para vocês, principalmente quem estiver costurando na máquina doméstica, tá? Quando for passar a costura aqui na volta toda, estiver passando em cima do zíper, dá uma ajudinha com a máquina, passa devagar, tá? Por causa dos dentinhos, que dá certo, tá bom? Até eu mesma que fiz com a máquina industrial,
Tive que ir devagar aqui, dar uma ajudinha, mas, ó, fica certinho, tá bom? E aí depois eu fui lá no ferro também, dei uma assustadinha aqui pelo lado direito para desamassar. E tomem cuidado quando vocês forem no ferro com o plástico cristal, né, para não pegar o ferro no plástico. E também não passem com o ferro muito quente por causa do dublado, que o dublado também não suporta calor. Então, se vocês passarem com o ferro muito quente, ele vai encolher, tá? Então, é só para dar uma desamassadinha mesmo, rapidinho. E o nosso porta-pincel de maquiagem tá pronto. Olha só que gracinha. Aí eu vou colocar umas maquiagens aqui, ó, pra vocês verem como é que fica. Peguei aqui os meus pincéis. Aí, ó. Põe. Ó, em cada compartimento, os mais fininhos, dá pra pôr mais de um. Põe aqui, ó. Olha aí que legal. Aí aqui você pode colocar uma base, um batom, um pó, sombra. Cabe bastante coisa. Você põe aqui, batom. Fecha, ó. Aí aqui fecha. Olha aí. E então, gostou do passo a passo? Se você gostou e está me vendo pelo YouTube, deixe o seu joinha para mim. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você está me vendo pelo Facebook, deixe aquela curtida e compartilhe com as amigas. Lembrando que todas as medidas e a lista de materiais dessa peça vão estar disponíveis lá no meu blog. E também o meu grupo aqui no Facebook, se você desejar participar, vai ser bem recebido. Retalho Criativo, Cláudia Martins. Aqui você vai poder postar fotos das peças que você fez, dar sugestões, tirar dúvidas e trocar ideias. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo, tchau!